Olá, nós chegamos então no último módulo do curso de Gestão em Saúde e abordando o tema regulação. A gente vai entender aqui a regulação como um conjunto de mecanismos, meios ou ferramentas que apoiam a governança do SUS, a gestão, a condução do sistema público de saúde. E, consequentemente, trata-se de um aprendizado histórico que se dá desde a implementação do próprio Sistema Único de Saúde. E, na verdade, essa governança, a capacidade de governança começa a ser discutida na perspectiva do papel do Estado, justamente quando se tem por décadas uma transformação da relação do Estado, sociedade e economia, induzindo os países em uma transformação econômica numa perspectiva global, fazendo então muitas vezes que o Estado teria uma perda do seu papel de gerar investimentos produtivos. E com isso, ele busca então resgatar essa autonomia financeira por meio do aumento dessa capacidade de governança. E daí a importância então de incluir mecanismos, meios que promovam a regulação desses processos, para então conseguir autonomia financeira e também conseguir incrementar a implementação de políticas públicas que respondem às necessidades da população, ao mesmo tempo com maior efetividade e eficiência, considerando que necessidades da população, sociais de uma comunidade, de uma população em um território, também inclui necessidades de saúde. Mas agora você imagina que justamente no começo desse processo, dessa grande transformação, na perspectiva da globalização econômica e desse papel de governança que passa a ser então a ser cobrado, a ser repensado no âmbito dos países, na década de 90 que se dá a implementação do SUS. Portanto, você tem um processo da descentralização da saúde, que antes era centralizado a partir de sistemas como, por exemplo, o INAMPS, o INPS, né? E você tem então a descentralização com a inclusão, inclusive, de uma população antes que não fazia parte da assistência previdenciária, que era aqueles que não tinham carteira formal de trabalho. E com isso, os gestores locais, até mesmo estadual, passam então a assumir essa condução. Em um primeiro momento, você tem, na verdade, uma desconcentração. Na verdade, o gestor federal, então, ele passa a estipular que os gestores locais e mesmo estaduais assumam a gestão do serviço por meio de um poder administrativo, já que ele faz um repasse de recursos já determinado, estabelecido para o pagamento de estabelecimentos de saúde que fazem a oferta das ações de saúde para a população. Então, é um momento de desconcentração, mas na verdade isso não permite ainda que o gestor tenha uma capacidade de fazer uma análise da situação de saúde, das necessidades de saúde da população do seu território e assim organize de forma realmente própria e efetiva, pensando como é que se daria a oferta dessas ações, porque elas já são praticamente já predeterminadas. Ele somente recebe um recurso e faz o pagamento de prestadores, já com a produção pré-definida. Num próximo passo, você tem uma descentralização, no caso conveniada. Conveniada porque se dá basicamente através de convênios, onde programas estratégicos de interesse do governo, ele então já faz um repasse mais global de recursos e então já se prevê ações e ofertas que o município deve prestar para intervir sobre um problema de saúde, mas devendo cumprir determinadas metas, seja produtos ou resultados. Isso ainda se dá até hoje, na verdade, né? São os convênios que, inclusive, tem uma grande dificuldade muitas vezes de ser executado pelo gestor, justamente por essa questão de ter que comprovar produtos e resultados alcançados.
E muitas vezes essas metas estipuladas, né, que é uma forma de regulação do repasse desse recurso financeiro, né? Muitas vezes essas metas estipuladas, elas na verdade não são condizentes com a realidade, muitas vezes do território, com a situação em que se dá a operacionalização do serviço e não fica muitas vezes tão fácil provar como previsto no convênio. E isso pode muitas vezes resultar em alguma questão judicial que o gestor tem que responder. Mas de certa forma, é uma forma de descentralização conveniada, né? Vamos dizer assim, tutelada. E você tem também uma forma de descentralização já mais avançada, que é aquela que você tem vinculada a alguns critérios que você tem que, na verdade, comprovar quanto ao uso do recurso. Mas é o caso, por exemplo, quando se dá um repasse per capita, mas é uma situação bem diferente das anteriores, porque eu já tenho um montante de um cálculo de um recurso per capita dentro do meu território, eu já posso fazer uma análise mais profunda das necessidades de saúde da minha população, considerando características demográficas, considerando a forma de adoecer, os óbitos mais frequentes, enfim, uma série de características ambientais, culturais e assim poder organizar a minha rede de serviços no âmbito do meu território, né? Lógico que cumprindo critérios, como eu disse anteriormente, porque é uma forma de descentralização ainda vinculada a critérios como, por exemplo, o registro da produção, né? E é por isso que existem então esses diversos sistemas de informação em saúde, mas que já permite maior liberdade, já permite o aprendizado. Então você imagina, foi gradativo esse processo e, consequentemente, gradativo o aprendizado em relação à importância, ao uso de mecanismos e meios de regulação. Até a questão do registro de procedimentos em um sistema de informação em saúde é uma forma de regulação em relação ao recurso repassado e em relação à prestação do serviço. E também pode ser uma forma de você fazer uma análise do que você está produzindo, inclusive para analisar a efetividade das ações de saúde prestadas. Já é uma dimensão diferente. Então, essa perspectiva das dimensões da regulação é que a gente vai abordar em seguida, nessa segunda parte do módulo de regulação. Até lá!